Amadeus, já estamos lá. Ok, bom dia você, meu irmão, bom dia você, minha irmã de Ideal Espírita, bom dia você que nos acompanha aqui na página, ou melhor, na Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade. A Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta. E agora, também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceará de Francisco de Assis, de São Paulo do Potengi, da Casa Espírita Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, de Ceará Mirim, e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, é dia do nosso programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Vamos agora, um bom dia muito especial ao nosso querido Tavares, que está em atividades outras, e abraçando a nossa irmã Nenê, a filha de Tavares, que está aí no comando da Web Rádio Estação da Luz. E vamos aos cumprimentos, cumprimentar o meu querido irmão Renato Bezerra, que está fazendo o programa mais uma vez conosco, é parte integrante da família. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus, bom dia, Nenê. Bom dia a todos aqueles que estão conosco nesse momento de paz, de luz, proporcionando a todos nós uma esperança de um viver melhor. Então, graças a Deus, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Bom dia. Muito bem, eu quero mandar um bom dia especial também para a nossa irmã Melânia. Melânia, que estuda conosco, nós temos um grupo de estudo no livro Missionários da Luz, e ontem ela estava meio encharcada, com problema de enxaqueca, essas coisas, não participou dos estudos. Nós queremos mandar um abraço fraternal para ela, desejo de recuperação instantânea em nome de Jesus, e se ela puder, naturalmente, ela vai entrar conosco durante a programação. Dona Francisca também, Francisca Vicente, que faz o programa conosco, ela está com uma atividade agora pela manhã, muito cedinho, e também não vai poder participar, mas nós estamos aqui de braços e corações abertos. Estamos esperando também a participação do nosso Horácio da Pieve, é um convidado nosso, ele se propôs participar do programa conosco, de repente ele pode estar tentando entrar nesse instante. Mas nós vamos iniciar o nosso programa, como dizia o nosso querido irmão Horácio de Góes, fazendo a leitura preparatória. Essa leitura preparatória, dizia ele, é como se nós estivéssemos colocando um tapete para que a espiritualidade adentre o ambiente de trabalho. E aí nós vamos fazer essa leitura. Vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, que é ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 74, nas palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons sentimentos. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da celeuma que escorregam por entre as criaturas sensatamente bem-intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longa e enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões descabidas, introduzindo os que a ouvem a mentira e a demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares a perseguição implacável, e é imprescindível se torne manter-se o homem
em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examine sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, refatórios, mais sãs da vida alheia. Observa como ages em todas as ocasiões. Há recursos para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Que as bênçãos e o amor de Deus nosso Pai, o amado Mestre e Irmão Jesus, nesses instantes que estamos iniciando o nosso programa, pela Web Rádio Estação da Luz e através do Facebook, possa espargir sobre todos nós, Senhor Jesus, as tuas bênçãos de amor, de paz, de resignação, de tolerância. Dá-nos a inteligência e os recursos necessários para aprendermos a superar as nossas deficiências do corpo e da alma. Que faça sempre a vossa vontade e a vontade de Deus, nosso Pai, hoje, amanhã e sempre, aqui e ali, alhure. Permite-nos, Mestre amado Jesus, com a tua assistência amorável, com o nosso sincero agradecimento pela feliz oportunidade que nos concedes, permite-nos iniciarmos o nosso trabalho desta manhã com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. E agora nós vamos ao nosso irmão Renato Bezerra, que vai fazer uma breve leitura do conto evangélico e um breve comentário. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O jugo leve, que é um do tema da manhã de hoje. Vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai meu jugo como vós, e aprendei de mim, que eu sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. A espiritualidade amiga, através dos seus ensinamentos, nos diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada mais desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem em todo o seu peso, e nenhuma esperança vem a suavizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fastigados, e vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca a condição de sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. A lição de hoje... A lição de hoje nos mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio aqui na face da terra nos ensinar e mostrar como nós devemos caminhar. Se nós pegarmos no contexto do ponto da manhã de hoje e procurarmos colocar o que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás, que diz que nós devemos amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos, acabar todas as misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, que nós iremos ter entendimento melhor e encontraremos uma consolação para que nós possamos ter um futuro cada vez melhor, da melhor maneira possível. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos proteja, que nos coloque dentro de uma situação de nós amarmos uns aos outros, como Ele nos ama, nos amou, nos ama, como sempre, para que nós possamos entender melhor as nossas vidas, a sinceridade que nós teremos de colocarmos diante dele, o nosso Pai Celestial.
Muitíssimo bom. Renato, por gentileza, você está, acho que você está de costa para a janela e aí sua fisionomia está escura, né? Dê uma acendida aí, ou então vire para a luminosidade que você está, de certa Ok, forma, meio escuro. tá Eu certo. gostaria de, eu gostaria de pedir à nossa irmã Neném, que, por gentileza, ela coloca aí no rodapé da página, aliás, da tela, a nova página do Facebook. A Web Rádio Estação da Luz está com uma nova página no Facebook. Vocês que nos ouvem e que acompanham a Web Rádio Estação da Luz, anotem aí a nova página. https://www.facebook.com/Web Rádio Estação da Luz RN. Essa é a nova página que já está funcionando desde ontem. Essa página que vai dar acesso aos programas, por exemplo, nos domínios da mediunidade, construindo pontes para a eternidade, filosofia, ciência e moral, e aos demais programas dos convidados de Tavares, que acontecem às noites, né, de segunda a domingo. É nessa página que você vai acessar a Web Rádio Estação da Luz. E aí tem também lá o telefone também aparece aí para que você possa fazer suas ligações e entrar ou através do chat ou através desse telefone, fazendo as suas perguntas e nos ajudando a fazer esses programas. Nós vamos agora acionar os nossos arquivos para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Renato, eu gostaria de começar o nosso programa de hoje falando ainda sobre as reencarnações, e tem muita coisa a ser falada ainda, mas eu gostaria de falar sobre a reencarnação, começando com uma pergunta que nos chegou aqui. Nos mandaram uma pergunta aqui no particular, e eu gostaria de já compartilhar com você. O que determina o temperamento de uma pessoa, agressiva ou calma? O que é que determina essa conduta da criatura? Aqui, uma pessoa agressiva ou calma? Você pode nos ajudar? Quando nós temos o conhecimento da doutrina dos espíritos, ela vai dizer que o espírito é o princípio inteligente do universo. E que nós nascemos simples e ignorantes. E daí demos continuidade às nossas vidas. E nós temos uma certa evolução. Essa evolução vai depender daquilo que nós praticamos, e praticamos o bem e a caridade. Na questão desse amigo nosso, que lhe passou essa pergunta, existem alguns fatores que nós podemos analisar. Primeiro, é que depende da evolução dele, do entendimento dele, do que ele é, daqueles processos que a gente traz lá do nosso pretérito, porque nós estamos em evolução. A natureza não dá pulo. O espírito também, na sua evolução, também não dá pulo. Ele vem gradativamente crescendo no seu dia a dia. Mas também podemos analisar na outra parte, na parte que nós chegamos a dizer sempre que nós estamos num plano de provas e expiações. Nós não sabemos a situação desse amigo, desses amigos que estão nessa situação. Quando ele pratica o bem, então ele se torna calmo porque tem consciência daquilo que ele é, daquilo que ele está trazendo para os seus familiares, para a sociedade, para a vida. Ele é um espírito que já tem um certo conhecimento dentro do seu eu, que tem de ter a paciência, a calma ensinada por Jesus há quase 2000 anos atrás. Já quando esse espírito já não está com uma condição de ter a calma, esse é aquele espírito explosivo, aqueles espíritos que ainda tem dentro de si algo que não traz a alegria, a paz e a harmonia,
poderá acontecer em alguns casos diferenciados dentro da própria vida. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec pergunta aos Espíritos a seguinte questão: existe influência do mundo espiritual sobre o mundo material? Aí os Espíritos dizem o seguinte, que a influência do mundo espiritual sobre o material é muito grande, mais do que nós imaginarmos. Então, pode acontecer que esse amigo que está numa certa situação, ele poderá ter aí um compromisso maior com as leis de Deus, e poderá haver também um processo de, vamos dizer, de uma mediunidade mais ostensiva, de uma influência desse mundo espiritual sobre o mundo material. O que nós sugerimos a essa pessoa que tem esse processo é procurar rezar, é procurar conhecer Jesus da sua melhor maneira possível, praticando atos que ele deixou. Não é necessário sair dizendo por aí, Jesus aqui, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas Jesus disse que existem 2 ensinamentos. Primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Vamos amar, procurar amar da melhor maneira possível. E também podemos, nesse caso aí, ajudar aqueles que convivem conosco, para que nós possamos modificar nossas vidas e trazer felicidade para aqueles que convivem conosco, os nossos pais, os nossos irmãos, os familiares em si. Então, é muito importante nós conhecermos a doutrina dos Espíritos, porque ele dá razão daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E se nós procurarmos fazer isso, eu garanto que nós modificaremos os nossos passos, as nossas vidas, e melhoraremos nossa condição do viver perante o plano terráqueo. Maravilha, Renato. Renato, eu lembro do nosso estudo ontem, estudando intercessões no livro Missionários da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia, aliás, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e eu lembro de uma assertiva do nosso irmão Alexandre Santos. Nós avaliávamos justamente essa questão de conduta dos espíritos. E aí Alexandre foi de uma felicidade incrível, quando ele lembrou uma coisa muito interessante que nos ocorre nos dias atuais. É que a natureza do espírito, nós sabemos que o corpo físico é apenas um instrumento para que o espírito possa interagir aqui no meio, como você muito bem falou agora. O espírito comanda o corpo. O corpo não se torna violento só porque é forte. Não se torna frágil ou calmo porque é frágil. Pelo contrário. Quem age, quem atua, quem interage, na verdade, é o espírito. E aí Alexandre foi muito feliz nas colocações quando ele lembrou o seguinte: imaginemos nós, uma criatura que levou a vida em desbando aqui na Terra, uma criatura violenta, agressiva, forte, braba, que se fazia impor pela força bruta e etc. Essa criatura tem uma natureza violenta. Ela volta para o mundo espiritual e lá vai ser a mesma coisa. Ele não vai mudar simplesmente porque voltou para o mundo espiritual. Ele vai continuar uma criatura violenta. Aí Deus lhe permite uma outra oportunidade para retornar à carne, retornar à experiência física, para abrandar a sua natureza, com gestos e atitudes de amor, como você, Renato, falou agora há tão pouco tempo, aprender a amar, colocar em prática a vivência de Jesus. E aí essa criatura chega aqui, ainda com resquícios de suas vidas pretéritas, ele continua sendo uma criatura mal-humorada, grosseira e etc. Porque isso também está no espírito, está na natureza do espírito e não no corpo físico. E aí tem aqui uma exposição que diz o seguinte: o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Um espírito irascível deve levar a um temperamento belioso, do que se conclui que um homem não é colérico porque seja belioso, mas é belioso porque é um espírito colérico. Há casos, porém, em que o físico influi
indiscutivelmente sobre o moral. E quando o estado mórbido ou anormal é causado por uma ação externa, independentemente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários, etc., a moral do espírito pode, antes então, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estágio patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Acho que a gente tentou explicar isso. Veja bem, a natureza do espírito ainda é uma natureza violenta. Ele se presta ainda a atemorizar as pessoas, a demonstrar a sua força bruta, a se apresentar como superior pela força, pela maldade, pela violência, etc. Então, isso está naturalmente no espírito e não necessariamente no corpo físico. O corpo é apenas um instrumento que pode exteriorizar esse estado patológico que a criatura se encontra. Mas, excepcionalmente, o problema está no espírito. Não é isso mesmo? André, nosso amigo Emanuel, no livro Roteiro, no capítulo 26 e 28, até 28, ele nos traz uma lição muito grande sobre o pensamento. Ele diz que cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Ele também diz que mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a mente em equilíbrio acumula os valores do bem. Então, através do nosso conhecimento, aquilo que nós transmitimos no nosso dia a dia, vai cair nessa situação do nosso Emanuel no livro Roteiro. Então, todos nós temos os nossos pensamentos, temos e cada pensamento tem o sentimento, são as ações. E realmente existem as reações de acordo com aquilo que nós estamos praticando. Só que, para que nós possamos resolver os nossos problemas, só tem uma palavra-chave, se chama amor. Sem amor, nós não iremos para canto nenhum. Como amar? Amar é ser sincero, é ser bondoso, é buscar dentro de nós a melhor maneira possível a interpretação daquilo que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos ensinou há quase 2000 anos atrás, como nós sempre falamos nesse ponto. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas sabemos que nós não podemos chegar a um ponto de resolvermos uma situação de qualquer um. Vamos de passo a passo. Vamos andando devagar, melhorando nossa condição, tendo nosso autoconhecimento para que nós possamos viver uma vida melhor. É isso o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. A partir dos nossos lares, a nossa família, no nosso ensinamento com aqueles que estão conosco, em primeiro lugar. E daí nós podemos chegar, por nós hoje ter um dia muito especial, que é o Dia da Criança, nós podemos chegar a dizer, coloque a criança numa evangelização, procure ensinar Jesus, colocar Jesus dentro dessa criança, para que ele possa entender que Jesus é aquele que vem nos trazer a paz e espírito. Então, a criança evangelizada hoje é um homem de bem do amanhã. Tenham certeza disso, porque isso é uma realidade. Se quiserem saber, coloque seus filhos, suas crianças na evangelização. Qualquer religião. E que Jesus nos abençoe. Maravilha. Renato, você foi muito feliz nas suas colocações e deixa para que a gente possa também falar sobre, complementando o seu raciocínio. Veja bem, nós vivemos num mundo de influenciações. Nós influenciamos e somos influenciados. Como a gente vive em perfeita sintonia, você falou lá atrás que o que existe de ordinário é que os espíritos nos comandam. Então, é importante quando você se refere a essa influenciação, como nós sintonizamos com os nossos afins. Você acabou de dar um exemplo de família, um exemplo de harmonia. Você acaba de sugerir que se evangeliza as crianças, você está sintonizando com o bem e atraindo uma sintonia dos benfeitores do plano maior, que fazem com que você tenha uma assistência, você tenha vibrações diferenciadas. E para falar em vibrações diferenciadas, ontem foi um dia muito especial para mim e minha companheira. Nós fazemos o evangelho das 7 às 7h30,
e ontem tivemos a grata satisfação de recebermos o nosso neto, que mora conosco, claro, mas ele vai fazer toda noite, ele vai fazer leitura do Evangelho e fazer uma prece comigo ou com Ana. Mas ontem ele foi fazer o Evangelho conosco. Fez o Evangelho e ainda fez a prece de encerramento nesse Evangelho. Nos deixou muitíssimo feliz, porque é exatamente isso que você diz. É você preparando a criança hoje para ser a pessoa de bem do amanhã. Aí, Renato, Renato, aí eu vou aproveitar, deixa. Tem aqui uma pergunta que nos parece muito ligada ao que você falou. Quando você fala de família, quando você fala de evangelização. Renato, desculpa, é que nós temos uma cadelazinha aqui, ela está animada, que está danada, querendo sair. Mas veja bem, nós temos aqui uma pergunta que nos parece muito interessante, que está nessa linha de raciocínio. Onde se consolida as verdadeiras famílias? No plano espiritual ou no plano físico? Isso é uma pergunta que nos chegou nos nossos estudos anteriores, aí me pareceu pertinente a gente levantar essa questão aqui e levar essa resposta aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Vamos dizer o seguinte: a maternidade e a paternidade são magistério sublime. Um lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiros dias de vida, primeira aula do filho. Diz André Luiz. Então, quando nós partimos para esse princípio da maternidade e paternidade, aí o Consolador, Emmanuel no Consolador, diz o seguinte: as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, como esse ou aquele processo novo, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. A missão do lar. A importância do lar, ele fala o seguinte: não possuímos ainda na Terra instituição destinada à preparação da paternidade e na maternidade responsável. A evolução é o aprimoramento da ciência psicológica de hoje, porém, garantindo-nos no futuro semelhante evento. Identificamos no lar a escola viva da alma. O espírito, quando retorna ao plano físico, vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida. Então, isso está aí, Vidas e Séculos de Emmanuel. Mas nós também falamos a situação da função do lar. Qual é a função essencial do lar e da família? No canil familiar, purifica impulsos e renovações, renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alertam e as dores que nos corrigem. Nós encontramos lei do amor do Espírito Emmanuel. Quer dizer, nós temos a responsabilidade como os pais, para que nós possamos caminhar nossos filhos, as nossas crianças, para um caminho do bem. Então, é a missão do lar, tem a importância do lar, a função do lar, e a vida segue em todos os momentos da vida. A lei da reencarnação é o vai e vem delas. E daí, nós sabemos que nossos processos, nossas situações, nossas vidas estão dentro dessa reencarnação. É por isso que, às vezes, nós sofremos e não sabemos por quê. Mas sabemos que Jesus nos dá o fardo de acordo com os nossos ombros. Maravilha, Renato. Você acabou de passar a receita da boa convivência e da preparação das criaturas de bem na elaboração ou na manutenção de um lar aqui na Terra. Maravilha. Retomando a pergunta que foi feita,
onde se consolida as verdadeiras famílias no plano físico e no plano espiritual, dizendo a espiritualidade que a nossa verdadeira família é a família espiritual, porque lá é a nossa verdadeira vida, as nossas experiências aqui são passageiras, aí nessas experiências que nós temos aqui, aí entra todo esse seu aconselhamento. Aí a gente vai lá no livro Nosso Lar, tem aquela passagem linda de André Luiz conversando com a irmã Dona Laura, mãe do enfermeiro Lizinhas, que ela estava aguardando o desencarne da filha, recebê-la em família lá no Nosso Lar, e depois reencarnaria juntamente com o esposo para mais uma missão nobilante. Ou seja, você está no mundo espiritual em família, sintonizados com os seus afins, com os parentes, com os amigos, com aqueles que têm afinidade no que você faz. Essa similitude é que faz a atração para que a família e os grupos se consolidem lá no mundo espiritual, e aí você reencarna, e aqui você recebe novamente os afetos e os desafetos, que já foi objeto de nossas conversas anteriores acerca dessa composição de família. Os espíritos que muitas vezes não têm nada a ver com a família, mas que são trazidos com a dupla finalidade, com o propósito de evoluírem à luz dos exemplos daquela família harmonizada, ou, se é um espírito superior, contribuir para que aquela família harmonizada se exemplifique com as suas atitudes, com os seus afazeres e cresçam, de forma que tanto o espírito estranho cresce na presença da família, como a família cresce com a chegada daquele, quer seja se resignando diante das coisas que ele faz, quer seja aprendendo com os seus exemplos. E assim a família cresce. Portanto, você tem aí a verdadeira família consolidada no mundo espiritual, e aqui na Terra você vai dar continuidade aos trabalhos elaborados no plano espiritual e desenvolvidos aqui na Terra. E Renato foi muitíssimo feliz quando ele deu a receita de como o que você deve fazer, principalmente naquela leitura que ele fez de Emmanuel, o que você deve fazer para manter os compromissos que você assumiu lá no plano espiritual, e aí é onde entra todo aquele trabalho de educação, de receber os irmãos, preparar as criaturas para o amanhã, é realmente uma tarefa extraordinária, dando consolidade a essa elaboração do mundo espiritual que se consolida aqui na Terra, na elaboração e manutenção da família consanguínea, ou não, da família, porque muitas vezes, Renato, e a gente sabe disso porque vê, muitas vezes você tem na sua família consanguíneas irmãos, que aí é o exemplo claríssimo dos resquícios de suas experiências transatas, você encontra irmãos que não se afinam com ele, você simplesmente se tolera, é uma coisa extremamente difícil. E aí você encontra pessoas na rua, no seu ciclo de estudo, de trabalho, nos seus afazeres, pessoas que se aproximam da gente, que parece que nos conhecem por dentro. São aquelas pessoas que, quando você pensa, elas já estão fazendo. São as verdadeiras afinidades que se estabelecem. Aí a gente vai ver que Deus, na sua infinita bondade, muitas vezes não precisa botar no mesmo grupo consanguíneo aqueles que vão corroborar conosco o trabalho do Mestre Jesus. Mas ele bota na periferia, nas proximidades, e faz com que nos atraiamos uns para os outros, e assim a gente dá prosseguimento nessa vida, que é uma vida de influenciações. A gente influencia e é influenciado, não é isso mesmo? Nós vivemos em grupo, certo? Nós temos um grupo seleto de espíritos, que cada um tem a sua evolução. E com essa evolução, nós reunimos aqui na face da Terra para que nós possamos progredir. Não existe o acaso. Sempre nós iremos nascer onde nós somos justos. Nós não podemos, jamais nasceremos em cantos que não nós devemos nascer. Se nós estamos aqui em Natal ou em qualquer outra cidade, não existe por acaso. Então, nós iremos conviver com aqueles que nós efetivamente buscamos lá no mundo espiritual para que nós possamos aqui progredir sempre, evoluir sempre.
É por isso que existem pessoas que moram em outros estados, em outros países, e chegam até nós. Chega até aqui para reunirmos com nós, para que nós possamos viver uma vida em comum, procurando evoluir, mostrando uns aos outros como nós devemos caminhar. Então, pegando a questão, deixa das questões dos pais, dos amigos, daquelas pessoas que convivem conosco. E é por isso que nós temos sempre aquelas pessoas que nos mostra a realidade da vida através do amor. Qual é a pessoa, qual é a criança? Hoje em dia não, mas há alguns tempos atrás não tinha o conhecimento de que era Irmã Dulce. João Paulo II, Teresa de Calcutá. Se nós formos perguntar a certas crianças hoje, antigamente, quando se falavam mais delas, elas estavam aqui presentes entre nós, todo mundo conhecia, porque a própria mídia fazia que todos conhecessem esses espíritos nobres. Aí a gente olha para eles e diz, como é bonito, como é maravilhoso, como nós devemos fazer para chegarmos até eles. A gente chora quando se aproxima de uma pessoa, do espírito desse naipe. Nós olhamos para ele e dizemos como uma pessoa é desse jeito. Então, o que é que nós estamos fazendo? Vamos voltar para a criança? É por isso que as crianças querem que seus pais sejam seus heróis. Qual é um pai herói? É aquele que demonstra à sua criança aquilo que ele é e a criança vê aquele pai uma pessoa altamente bondoso para ele, amável, conhecedor, ou transmite a verdade. Então, as crianças normalmente são os filhos dos pais, mas muito mais importante é quando nós pegarmos os nossos filhos e colocarmos na evangelização para que conhecesse Jesus. Mas também não nos filhos, mas também os pais. Porque nós sabemos que existe o católico que não participa da igreja, então, tem o espírita que se diz espírita, mas não lê a doutrina. Tem todos aqueles que são e praticam, mas também tem muitos aqueles que dizem que não é. Por exemplo, tem muitos católicos que dizem, eu sou católico, para dizer que tem uma religião. Quantas vezes você foi, meu amigo, quantas vezes você foi à missa esse ano? Ele disse, acho que eu fui uma. E não é por aí. Está faltando tempo? Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para novela, nós temos tempo para futebol, nós temos tempo para ir para um barzinho, nós temos tempo para muitas coisas. Nós temos tempo para fazer o evangelho no lar. São 15 minutos. E o que é evangelho no lar? É você buscar Jesus para dentro de si, para dentro do seu lar. Você pegue, se reúne com sua família, faça uma prece, lê o texto bíblico, se for espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, comente sobre aquela passagem que você está vendo naquele momento do texto bíblico, e daí diz, Jesus disse isso, e transmite para a sua família aquilo que, na realidade, o que ele trouxe para todos nós. É 5 minutos, 10 minutos, e depois faça uma prece, agradeça a Deus por aqueles momentos que passaram aqueles 5 ou 10 minutos. Para quê? Para que nós possamos ter uma ideia melhor do que é a felicidade. Beleza, Renato. Essa é a receita de trazer os irmãos espirituais para dentro dos nossos lares. Maravilha. Mas, Renato, nós temos aqui uma pergunta que nos foi passada pelo nosso irmão João Maria. João Maria nos mandou uma pergunta aqui para a gente debulhar. Ele está nos apertando sem nos abraçar. Veja bem. Para que espíritos estranhos e ainda movidos pela maldade encarnam em famílias harmonizadas, que acabam envolvidas em grandes sofrimentos? Por que ou para que espíritos estranhos, ainda movidos pela maldade, encarnam em famílias harmonizadas, que acabam envolvidas em grandes sofrimentos? É a pergunta do nosso João Maria. Antes de você começar a responder,
eu gostaria de dar um exemplo bem interessante, que eu assimilei ocasionalmente. Em 1992, eu trabalhava na Rádio Clube, no Diário de Pernambuco, lá em Recife, e eu fui mandado para fazer a cobertura da Eco 92, no Rio de Janeiro. Eu fui com o Iata Júnior, que era um carioca, que trabalhava conosco lá na Rádio Clube, trabalhava na área esportiva, mas era carioca e ele tinha trabalhado na Rádio Nacional, conhecia tudo, e aí nós fomos escolhidos para fazer a cobertura da Eco 92. Eu, como marinheiro de primeira viagem, ele muito esperto, carioca cheio de artimanhas, né? Aí ele disse, Amadeu, tu vai fazer a cobertura lá no Rio Centro e eu vou ficar aqui na Praia do Flamengo cobrindo as ONG, que são muitas coisas. E tá, tudo bem, vamos trabalhar, não tem problema. E aí eu fui fazer a cobertura lá no Rio Center. E aí eu fui fazer a cobertura da inauguração de um CIEP e um SIAC, construídos por Leonel Brizola, e aí esteve presente, inclusive, o Fernando Collor de Mello, porque aquelas duas escolas tinham o nome do pai de Fernando Collor de Mello. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Um exemplo que foi dado por Brizola e que a gente viu lá, aconteceu lá. Veja bem, as crianças chegavam lá naquelas escolas de 7 horas da manhã, iniciavam as atividades, tomavam café e etc. 7 horas da manhã começavam as atividades. Estudavam, faziam as refeições, descansavam, depois faziam atividades culturais, depois voltava às aulas e voltava para casa à noite, depois do jantar. Ou seja, a criança passava o dia lá. Mas o grande feito que Leonel Brizola externou para o presidente e para as inúmeras autoridades ali presentes, não era o simples fato de aquelas criaturas que moravam lá naquela favela, ali na Barra, por trás da Pedra da Gávea, voltadas lá para a Barra da Tijuca. O grande feito não era a criança passar o dia naquela escola. Era a transformação que aquelas crianças estavam ministrando em seus lares. Porque eram lares de pessoas pobres e muitas delas envolvidas com droga, com violência, com bebida. Eram famílias, muitas vezes, literalmente desencaminhadas. Mas aquelas crianças estavam sendo a linha de referência para a mudança em casa. As crianças chegavam da escola e davam as lições que recebiam de boa conduta, de bom comportamento, educação que elas recebiam na escola, repassavam em casa. E houve uma mudança radical na composição, melhor, na estrutura das famílias cujos filhos estavam naquelas escolas. Me parece que tem tudo a ver com a pergunta do João Maria. Para que espíritos estranhos e ainda movidos pela maldade encarnam em famílias harmonizadas, que acabam envolvidas em grandes sofrimentos? Passa por aí essa receita, Renato? Passa. E passa, João, é o seguinte, nós, quando esses espíritos reencarnam em famílias harmonizadas, olha, não existe outro conceito de dizer que esses espíritos são afins ou são espíritos ainda que não têm essa afinidade, têm um desafeto, e eles podem vir para evoluírem. Aquela família harmonizada também pode acontecer o seguinte, que se responsabiliza pela reencarnação desse espírito entre eles. Mas para acontecer isso, existem esses dois processos. São espíritos que, em vidas pretéritas, praticaram atos de desavenças para que possa, hoje, ele estar reunido no mesmo grupo familiar. O outro caso, que nós falamos, são espíritos que têm já uma certa condição vibratória do bem e se responsabiliza pela reencarnação desse filho, desse espírito que ainda vive desarmonia para que ele possa aí crescer. Vamos encontrar um caso desse, quando a mãe de André Luiz prepara a sua reencarnação para que possa resgatar o seu
seu marido, quando estava na face da terra, e 2 espíritos que convivia numa situação delicada entre eles 3. Então, a mãe de André Luiz reencarnou para resgatar esses espíritos que estavam lá atrás, mas por causa do compromisso. Por causa do compromisso. Então, no caso aí, existe aí uma reencarnação de uma responsabilidade da mãe de André Luiz. E outro caso é esse que nós falamos. São espíritos ainda endividados uns com os outros e disse, vamos para que nós possamos evoluir. É por isso que a reencarnação é a justiça divina que bate às nossas portas. E jamais iremos faltar com essas reencarnações a nossa evolução. E nós chegaremos um dia de sermos pessoas amáveis. E assim vai. Tentando, no seu encarnação e reencarnações, buscando a melhor condição de viver eternamente na paz e no bem. E que Jesus sempre está nos abençoando, hoje e sempre. Renato, você levantou uma questão muitíssimo interessante, respondendo ao nosso irmão João Maria Freitas, levantando a questão da mãe de André Luiz. Eu estava literalmente pensando nisso quando houve uma sintonia fina entre nós, quando você começou a comentar a reencarnação da mãe de André Luiz. É importante a gente lembrar, para quem não teve acesso ainda ao livro Nosso Lar, quem não viu o filme, ou mesmo não fez a leitura, aquela é uma passagem muito rica, de extrema importância para nós. Porque, veja bem, a mãe de André Luiz é um espírito superior. Ela vive em uma colônia espiritual que André Luiz, para ter acesso a ela, teve que vivenciar uma experiência de desdobramento, depois de muito pedir, foi concedido ele deixar o perispírito em repouso lá nas câmaras de retificações e em desdobramento ao encontro da mãe. Veja, o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida aqui é uma cópia da vida no plano espiritual. Isso a espiritualidade nos ensina. A médios são detentores de recursos, nós vamos falar disso lá na frente, quando nós tratarmos de médios, tipo de médio e tipos de mediunidade. Brevemente nós estaremos falando disso. Então, já tem pergunta, mas eu vou concluir o raciocínio. Então, veja bem, André Luiz toma conhecimento, conversando com a mãe está preocupada porque vai reencarnar. Ela não precisa reencarnar, ela está num plano, mas ela vai reencarnar, como disse Renato, por amor. É um espírito elevado, um espírito superior a André Luiz, que por amor vai reencarnar, mas não é uma reencarnação qualquer. É uma reencarnação sacrificial. Por quê? Porque ela vai socorrer o ex-companheiro, o ex-esposo, e 2 amantes dele. Porque em vida ele tinha 2 amantes, era um mulherengo, tinha 2 amantes. Voltou para o mundo espiritual e as 2 amantes se engrafinharam nele e viviam naquele conluio amoroso. E ele estacionou, elas estacionaram, se comprometendo cada vez mais. Mas aquele espírito nobre, a mãe de André Luiz, vendo a situação daquelas 3 almas necessitadas, não foi movida por sentimentos de ciúme, de posse, etc. Não. Ela foi movida por um sentimento de amor. E entendeu que poderia fazer uma encarnação para socorrer aquelas 3 criaturas. Receber aquele homem como seu esposo novamente e receber aquelas 2 amantes dele como filhas. Imagina só a tarefa daquela mulher, a tarefa daquele espírito nobre. E aí o que é que nos leva a concluirmos? É que na vida espiritual, na vida física, é uma cópia do que existe na vida espiritual. Se nós somos bons aqui, como disse Renato anteriormente, nós comentamos, se nós somos bons aqui, retornamos à vida espiritual e lá continuaremos bons. Mas se nós somos refratários, deficitários, doentes e enfermos, voltamos para lá com essas mesmas mazelas que nos atormentaram aqui. E esse retrato que
Renato mostrou da mãe de André Luiz, nos parece de uma grandeza extraordinária. Mas a nossa Nenê já nos diz que tem as perguntas aí. Por favor, Nenê. Júnior de Nova Parnamirim. Ontem no programa fiquei em dúvida pela pandemia. Todos que morreram eram culpados de coisas desta vida ou anteriores. Eita, Júnior. Bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Você está nos apertando sem nos abraçar, viu? Porque definir se são culpados dessa ou de outra vida é difícil. Veja bem, a gente poderia tratar dessa questão, Júnior, do meu ponto de vista, tratando dos desencarnes coletivos. Existem desencarnes coletivos que nós já chegamos a comentar aqui em programas anteriores. Foi dado até um exemplo daquele general romano que era um conquistador, matou muita gente, depois ficou enfadado de tantas conquistas e voltou a Roma. E aí o imperador mandou que fizesse uma grande festa para homenagear aquele conquistador. E aí o que aquela comissão cerimonial poderia fazer, aquele homem certamente já tinha visto. E aí o que é que eles fizeram? Pegaram os cristãos, envolveram em cera, tocaram fogo à noite lá no círculo e as criaturas morreram queimadas correndo no círculo. Aquelas mesmas criaturas que participaram daquela festa, daquela homenagem àquele conquistador, em 1961, se eu não estou enganado, é isso mesmo, Renato? Apareceram, foram todas reunidas em um círculo lá em Niterói, o círculo pegou fogo, morreram todas queimadas. Ali foi um desencarne coletivo. O desencarne coletivo necessariamente não tem que ser todos relacionados com aquele único problema. O planejamento espiritual, como o Renato falou há poucos instantes, veja bem, se a criatura chega a um estágio de impedimento na vida que não quer mudar, que não quer se modificar, mas a permanência dele no órgão onde ele se encontra, no nosso caso particular aqui na Terra, já começa a ser objeto de influenciação negativa para os outros, atrapalha o programa de evolução dos irmãos de caminhada e do próprio planeta, por uma junção das leis divinas, ele precisa ser retirado daqui. E aí ele é junto com aqueles afins em situações como essa da pandemia. Eles são envolvidos em casos mais diversos. E essa situação de pandemia pode ser uma oportunidade de uma retirada de uma manada desses irmãos que estão envolvidos em situações extremamente difíceis. E a espiritualidade, mediante a vontade do Pai, aproveita essas deixas e retira os grandes magotes, como diz o irmão Bezerra de Menezes. Eu estou lembrado, só para concluir e passar para Renato, houve, me parece, que há coisa de uns 10 anos mais ou menos, não lembro agora o período, houve um terremoto na Grécia. Me parece que numa quinta-feira ou na sexta. Eu sei que na segunda-feira, por ocasião dos nossos estudos mediúnicos lá no Bezerra de Menezes, já tinham contabilizado mais de 10 mil pessoas mortas naquele terremoto. E aí o irmão Bezerra de Menezes, que sempre vinha trazer a sua contribuição, orientar os trabalhos da casa, nos orientar, ele nos disse que todos nós orássemos por aqueles irmãos. Porque eram irmãos que ou tinham feito coisas erradas, ou estavam fazendo, ou iriam fazer, que acabariam prejudicando a evolução dos irmãos e do planeta. E aí, pela bondade divina, estavam sendo retirados em grandes magotes, seriam colocados em planos transitórios, aguardando um momento para ser recolhidos em planetas igual a inferiores à Terra, onde iriam purgar os seus erros. Então, isso nos leva a compreender que essa pandemia também pode ser uma oportunidade desses espíritos serem retirados daqui, independentemente de como esteja, porque eles têm compromisso com as leis divinas. É assim mesmo, Renato? Eu concordo, Amadeus. E para o nosso irmão Júnior, vamos fazer algo aqui muito simples, um entendimento para que nós possamos assimilar bem o processo da pandemia. Em vidas passadas, nós chegamos a praticar atos que venham tirar
vidas de outras pessoas, às vezes prejudicando um processo de vitalizações das pessoas no mundo todo. Espírito que buscaram a colocar uma situação difícil para certos problemas da vida. Vamos dizer uma coisa muito simples. Por exemplo, nós três, eu, você e o Amadeus, vamos colocar nós três. Você, o médico, naquele tempo. Pode me dar aquela garrafinha com água, pode? Você, o médico, Amadeus, o enfermeiro, e eu, aquela pessoa que praticava uma vacina. Então, era para a gente cumprir, naquele momento, esse exercício. E nós deixamos de cumprir esse exercício naquele tempo. O que acontece? Ficou impregnado, depois que nós partimos para a espiritualidade, nós sentimos a culpa de nós mesmos por não ter efetivado esse trabalho. Nós estamos dizendo, só um exemplo, não poderá acontecer vários outros processos dessa maneira. O que acontece? Hoje em dia, existe a pandemia. O que é que aconteceu? Nós falhamos lá atrás e nós estamos pagando, não é dentro por dentro, mas olho por olho. Não é dentro por dentro, olho por olho. Mas assim, com ferro e ferro, ferro será ferido. Então, nós estamos pagando aquilo que nós praticamos lá atrás. Aí hoje chega uma pandemia e nós estamos programados dentro da nossa culpa, dentro da nossa consciência, aquilo que aconteceu no pretérito, voltando ao presente, para que nós possamos passar por esse processo e daí chegarmos até o desencarne. Quer dizer, esse poderá ser, é uma exemplificação, não é dizer que é isso, porque nós sabemos as leis de Deus, que cada um tem o seu processo kármico, quer dizer, os seus processos de consciência de vida. E hoje estamos pagando aqueles que já foram e aqueles que irão ainda. Você sabe que a pandemia ainda está no processo ainda muito difícil para todos os seres do planeta Terra. Então, é aqueles que foram, é responsabilidade do mundo espiritual, através das nossas consciências, não é eles que determinam, a nossa consciência determina se nós iremos partir ou não para a vida espiritual. O que é que nós devemos fazer? É procurarmos pedir a Deus, a Jesus, a proteção. Mas, na realidade, se nós tivermos de partir, e se nós não fizermos algo por nós mesmos, para que nós possamos ter a benéfice de nosso Pai Celestial, para nós não irmos agora, nós iremos. Então, vamos pedir a Deus, rezar para aquele que se for, para ter entendimento, para ter a compreensão no mundo espiritual. Tem muitos que estão sofrendo no mundo espiritual porque não têm conhecimento do que a doutrina dos Espíritos ensina. É por isso que nós temos, dentro do nosso conhecimento. Mas nós não estamos aqui da doutrina dos Espíritos, não foi por brincadeira, não, por achar bonito o texto Espiritismo, Kardec, Denisar Polito de Revar. Mas não, nós buscamos a doutrina dos Espíritos, às vezes pela comprovação de conhecimento através de uma dor. São raros aqueles que conhecem através da dor. E daí, conhecendo através da dor, sente a realidade da vida e diz, esse é o caminho que eu devo seguir. Qual é o caminho? É conhecer o cristianismo redivivo, que é a doutrina dos Espíritos. Ela não diz que você deve ser qualquer a prática nossa na realidade da vida que o Espiritismo nos ensina é dizer que pratica a caridade, pratica o bem e vamos seguir de frente, que Jesus nos abençoe. Muitíssimo bem, meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do programa, nos domínios da mediunidade, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz. Nós vamos às considerações finais, depois vamos fazer... Pois não? Tem mais uma pergunta aí, Amadeus. Temos nova pergunta, por favor, manda lá. E depois faz as considerações. Tudo bem, pode mandar, meu. E os que morreram pela pandemia, como fica a próxima encarnação? Vão encarnar na Terra ou já serão exilados para outros planetas? Sérgio de Pium. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Olha, meu irmão, fica muito difícil a gente tratar da coisa individualmente numa pandemia dessa que já morreram milhares de pessoas.
Mas veja bem, há uma coisa que já foi tratada aqui no programa e a gente vai se reportar novamente, que é a misericórdia divina. Deus, na sua infinita bondade, ele não condena ninguém por antecipação. Mas o que ocorre é que esses que desencarnaram em decorrência da pandemia foram alcançados pelas leis divinas. Ou praticaram no passado, como disse Renato, ou estão praticando, ou iriam praticar coisas que terminariam contribuindo para a desarmonia do planeta. Além de se prejudicar, prejudicariam outras criaturas. E aí o que acontece? São retiradas essas criaturas daqui do plano, nesses grandes magotes, e levadas para o mundo espiritual. Agora, definir quem vai permanecer em outras experiências aqui na Terra, ou quem vai ser exilado para outros planetas, vai depender daquilo que Renato falou, do nível de consciência de cada um. Vamos imaginar, por exemplo, que grande parte desses irmãos, agora no plano espiritual, despertem para a realidade das leis divinas. Eles podem se conscientizar, podem se arrepender, podem pedir perdão e podem retornar a outras experiências aqui na Terra. Mas podem também continuar empedernidos no erro, achando que foram injustiçados, retirados às pressas da Terra, tolhiram os seus projetos de lazeres e prazeres na vida física, revoltados, esses certamente serão relegados a outros planos iguais ou inferiores à Terra. Fica muito difícil a gente dizer quem vai e quem fica, mas com absoluta certeza muitos se arrependerão, e o arrependimento é a porta aberta para sermos alcançados pela misericórdia divina. Não é isso mesmo, Renato? Amadeus, nós só dizemos o seguinte, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é aquele que está sempre nos esperando, de braços abertos, quando nós procurarmos praticar o ato, a ação da benevolência entre todos os nossos irmãos. Vai depender da condição de cada espírito, tem várias condições para dizermos o que acontecerá com esse amigo. Poderão reencarnar, poderão ficar um pouco mais na espiritualidade, fazer um certo programa para que possa reerguer, e poderá até ir para outras esferas, vai depender da sua condição espiritual. Esses espíritos que partiram, não é dizer que eles são espíritos que não têm a sua condição espiritual da prática do bem. Tem muitos espíritos que partiram que são espíritos maravilhosos, que praticavam o amor, praticavam a caridade. Só que terminaram o compromisso aqui na face da Terra e vão seguir vivos, sendo aquilo que eles são, não vão modificar, ou como Amadeus disse, é um arrependimento, ou uma maneira lógica de se pensar e de viver, e assim seguir a vida. É por isso que nós, espíritas, sempre buscamos entender e compreender dentro dos nossos erros, porque nós não somos santos. Dentro dos nossos erros, as nossas melhores, nossos pensamentos, às vezes até com as pessoas que chegam para nós e dizem certas coisas, e nós refletimos. É isso mesmo. Você é uma pessoa que é egoísta. A gente tem que pensar, eu sou egoísta, então eu vou trabalhar no meu egoísmo. Você é ciumento. Você é ciumento, não vamos ficar com raiva, não. Vamos pegar e dizer, você é ciumento? Eu sou ciumento. Eu vou trabalhar para acabar com o meu ciúme. Se eu sou aquela pessoa que procura sempre estar fazendo a maldade, se alguém chegar e dizer, você está praticando a maldade, sim, eu estou. Não vamos ficar com raiva, não. Vamos procurar dizer, você acha que eu sou assim? Então, nós temos de procurar, dentro das nossas condições, o nosso melhoramento. E nós só sabemos quando as pessoas transmitem, porque às vezes nós somos cegos dos nossos próprios erros. A gente olha o erro no olho do nosso
do nosso irmão. Mas a trava que tem no nosso, a gente não vê. E daí? O que é que nós devemos fazer? É procurar dentro do grupo que nós convivemos, sabermos que eles poderão nos auxiliar para que nós possamos nos melhorar cada vez mais. É a nossa consideração também dentro dos trabalhos da nossa manhã de hoje, para que nós possamos aprendermos cada vez mais e ensinarmos nossos filhos, nossas crianças, para que eles possam ser um homem de bem. E que Jesus nos abençoe todos nós que estamos aqui, encarnados e encarnados, aqueles que estão nos assistindo, que estão nos escutando, para que nós possamos viver a vida dentro de um contexto de paz, de harmonia, procurando transmitir e entender o nosso próximo, que é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós, junto a Jesus de Nazaré. Muita paz para todos, e passamos a palavra ao nosso irmão Amadeus. Ok, Renato, muitíssimo obrigado pela sua feitura nesta manhã, pelos seus esclarecimentos. Quero mandar um abraço fraterno para o nosso irmão João Maria Freitas, para a nossa irmã Merlânia, para a nossa irmã Francisca, mas nossos agradecimentos sinceros à nossa Nenê, que continua conduzindo a nossa rádio Estação da Luz, Web Rádio Estação da Luz, e nós vamos agora à programação da semana, de 12 a 18 de outubro, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Nas segundas-feiras e sextas-feiras, sempre às 8 horas da manhã, o nosso programa Nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Ivan Augusto nas sextas-feiras, Melane, Francisca e João Maria. Nas terças-feiras e quintas-feiras, sempre às 8 horas, o programa Construindo Pontes para a Eternidade, com Décio Soares, Dona Marília, Hugo e demais integrantes da equipe. Na quarta-feira, também às 8 horas, Alexandre Santos, Leopoldo, Cristina e demais integrantes da equipe, com o programa Filosofia, Ciência e Moral. De segunda a domingo, sempre às 19 horas, o programa Espírita, Estação da Luz, com Tavares, nosso Elielso Tavares e seus convidados. Segunda-feira, dia 12, hoje, às 19 horas, o programa Espírita, tema A Eterna Criança, Evangelização da Infância e da Juventude, com Raul Pixius, da Casa Espírita Joana de Lima, em Florianópolis, Santa Catarina. Terça-feira, dia 13, sempre às 19 horas, o programa Espírita, o tema A Família, o Trampolim para o Amor, com Marlene Venâncio e Rodney Lara, do Centro Espírita Caminho do Evangelho, São José dos Pinhais, no Paraná. Quarta-feira, 14 às 19 horas, o programa Espírita, As Bases do Espiritismo, com Edilson Costa, do Lar Espírita Pedro Garcia Moreno, em Itabaiana, Sergipe. Na quinta-feira, dia 15/10, às 19 horas, o programa Espírita, Assertividade, Caminho para o Entendimento, com Geraldo Campetti, da Federação Espírita Brasileira de Brasília, Distrito Federal. Na sexta-feira, às 19 horas, o programa Espírita, As Profecias Já Aconteceram ou Ainda Vão Acontecer, com o nosso José Soares, essa biblioteca ambulante, José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. No sábado, dia 17/10, às 19 horas, o programa Espírita, O Livro de Luz de 1915, Fé e Esperança, com Alessandro Jorge Juliane Kruger, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Itaiópolis, em Santa Catarina. E no domingo, dia 18/10, às 19 horas, o programa Espírita Influências Espirituais, com Cosme Diolino e Silva Almeida, da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí nós vamos agora pedir ao nosso querido irmão Renato Bezerra, que, em nome de Jesus, expressa os nossos mais sinceros agradecimentos à espiritualidade, ao nosso Pai, a Jesus, à espiritualidade que nos assistiu nesta manhã, externando nossos agradecimentos a você que nos ouviu e que nos viu através da Web Rádio Estação da Luz e do Facebook. E muitíssimo obrigado a todos. É com você, Renato, a prece de encerramento.
Amado Jesus, mestre amigo, quando buscaste o exemplo para ti, foi uma criança. É por isso que a criança é um ser humano qualquer, como um qualquer outro. Então pedimos nessa manhã por todas elas, porque elas são nossos pequenos, grandes espíritos que estão reencarnados, buscando a sua própria evolução. Amado Jesus, que és o caminho, a verdade e a vida para todos nós, nos proteja todas as crianças do planeta Terra. Mas também não queremos aqui dizer que só as crianças que necessitam, mas todos nós, o encarcerado, o doente, o ansioso, aquele que vive no sofrimento e na dor, o ancião, aqueles que vivem nos abrigos. Enfim, Jesus, todos nós. Mas também podemos chegar aqui e dizermos, e aqueles que comandam o nosso país, que é o Senhor da vida, nos abençoe, o abençoe sempre. Que a paz do Divino Mestre recaia sobre todos nós, espírito encarnado e desencarnado. Muita paz para todos. Bom dia, Brasil!